gamers, tudo bem? Aqui é Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tag. Essa tag ela foi traduzida pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. O link do canal dele vai estar aqui em cima. E eu vou responder então essa tag traduzida que se chama Anti-CBR ou Anti-TBR. Então, antes de começar a responder essa tag, não esqueçam de já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito, me seguir lá pela Twitch, eu vou começar a fazer lives por lá, me seguir também no meu Instagram e também no meu TikTok, onde eu vou estar postando conteúdos exclusivos. Então, vamos pro vídeo? Bora! Essa tag, ela tem ao todo 9 perguntas e eu vou responder com 9 livros, que na verdade eu roubei, foi mais de 9 livros, que eu não tenho interesse algum em ler. Primeira pergunta: um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. E para essa pergunta eu vou responder com 2 livros de gêneros opostos, que são A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. E esse livro, ele é um autoajuda que zoa de autoajudas, e basicamente é isso. Então eu não tenho interesse em ler esse tipo de literatura. É um livro que não me chamou a atenção também pela capa, pelo título, pela sinopse, muito menos pelas resenhas que eu vi. Então realmente não tenho interesse. E o segundo é um livro de fantasia, como vocês já devem saber aqui que acompanham o canal. Gosto bastante de livros de fantasia, meus gêneros favoritos são terror, fantasia, ficção científica e distopia. É um livro do gênero assim que é bem hypado, todo mundo ama, todo mundo gosta da série também. Eu tô falando de Game of Thrones, do George R.R. Martin. Eu nunca tive interesse em ler essa série, as capas também nunca me chamou a atenção e eu também nunca tive interesse em ler o autor. Então, provavelmente, se eu for ler alguma coisa do autor, não vai ser Guerra dos Tronos. Então é isso, essas são as minhas 2 primeiras respostas. Vamos para a segunda pergunta então. Pergunta número 2. Um autor clássico que você não tem interesse em lê-lo. E novamente, eu não consegui decidir qual desses 3 eu menos tenho interesse em ler, então eu vou citar 3 livros e 3 autores. Eu não tenho interesse em ler o Romero, famoso pelo livro Odisseia. Eu não tenho interesse em ler Luís de Camões, famoso pelo livro Lusíadas. E não tenho interesse em ler o Herman Melville, de Moby Dick. Principalmente esse último, gente, eu acho muito chato quando um escritor ou algum roteirista de filme coloca um animal da natureza como um ser perverso que quer te matar e coloca o homem buscando vingança contra o animal que não é um ser perverso. E além de tudo, a pessoa tá no ambiente do animal, sabe, ainda. É um fim, sabe? E é o que acontece com esse livro. Basicamente, a gente vai ver esse cara caçando uma baleia, que é tida como uma baleia assassina. E basicamente, a baleia é tida como o animal sanguinário, assassino, que você deve temer, que você tem que matar. Gente, calma, não é assim que funciona a vida. Por exemplo, quantos mil filmes que não temos que a pessoa vai lá, vai pra uma ilha deserta, no meio do nada, ou então vai pra um sítio desabitado, conhecer paisagem natural, acha um crocodilo, acha uma anaconda, acha alguma coisa, e aí o animal é caçado, morto, vários requintes de crueldade no filme. Gente, o que é isso, sabe? Não é assim que funciona, vamos ter calma. Então, basicamente, eu tenho muita raiva mesmo de filmes que usam os animais como se fossem monstros e fortificam essa ideia já tão presente em algumas raças de animais, como, por exemplo, jacaré, crocodilo, baleia, tubarão, cobra, que são animais que já são muito criticados, muito caçados, muito maltratados por conta da imagem que é criada em cima deles, e você pega esses animais e transforma num animal assim, sanguinário, e fica essa coisa na cabeça das pessoas como se ele realmente fosse, e não é. E eu acho isso um absurdo, então desrecomendo. Mas enfim, esses autores que eu acabei de citar, 2 desses nomes são nomes assim bem populares aqui no Brasil, então pode ser que eu acabe lendo para algum vestibular, para alguma prova, se eu for fazer uma segunda graduação, segunda pós-graduação, pode ser que eu acabe lendo algum curso livre que precisa, mas se não for o caso, eu não pretendo ler mesmo. Tem alguns filósofos, gente, que inclusive eu também não tenho muito interesse de ler não, só se fosse para algum concurso também, como eu já citei, né, que são Platão, Aristóteles, Sócrates, Karl Marx, Albert Einstein e Pitágoras. Menor interesse também. Mas agora eu vou citar alguns filósofos. Sei que isso é uma tag pra falar sobre livros que você não tem interesse, mas eu vou citar alguns que eu tenho interesse pra vocês lerem, se animarem, que é, por exemplo, a história da Hipátia de Alexandria. É uma mulher super interessante que eu tenho muito interesse em conhecer mais.
ler sobre Leonardo da Vinci. Ele era um pintor assim incrível. Além de pintor, ele também era muito conhecido em diversas outras áreas, mas eu tenho mais interesse nesse ramo aí da pintura, porque eu gosto muito da pintura dele. E a Simone de Beauvoir vai estar passando o livro aqui, Segundo Sexo, que eu tenho muito interesse em ler esse livro. Só que, por algum motivo, eu acho que vai ser uma leitura meio densa e eu acabo adiando essa leitura, mas eu tenho muito interesse em ler Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Agora vamos para a terceira pergunta dessa tag. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. Já falei vários, mas vamos falar mais vários. Novamente, não consegui escolher qual dos três eu menos tenho interesse, porque eu não tenho interesse em nada de nenhum deles, que é o Dan Brown. O livro mais famoso dele é Código da Vinci, né? Origem, vai estar passando aqui. A Rhonda Byrne, eu acho que ela é a primeira mulher aqui nessa lista, eu acho que não tem muitas mulheres nessa lista. E é a autora do Segredo, sabe? Aquele livro O Segredo, que eu acho que virou filme, série, algo assim. Eu tinha esse livro, eu vendi ele. Obrigada, Gabi, por ter comprado. E é um livro que eu não tinha interesse, eu só comprei. Na verdade, quem comprou foi minha mãe, porque achou a capa bonita, nunca leu, e aí ela me deu, porque eu achei a capa bonita, eu nunca li, e aí eu vendi. E também o Fiador, gente, calma, muita concentração pra falar sobre o nome dele. Dostoiévski, dos irmãos Karamazov. Gente, não tenho o menor interesse mesmo nesse livro também. Agora, quarta pergunta, um autor problemático que você não quer ler os seus livros. Esse, além de falar o nome do autor e o nome do livro, eu vou citar um pouco qual a problemática envolvendo ele que me faz não querer ler nada que esse homem escreva. Ou já escreveu, acho que ele já morreu, não sei. Ele, então, é o Charles Bukowski. Sabe aquele livro, Memórias de um Velho Safado, Mulheres 950? Então, ele é o autor desses dois livros. E o motivo pelo qual eu não quero ler nada que esse homem tenha escrito é: os livros dele são basicamente histórias com muita carga erótica, então já não é um gênero que eu leio muito. Eu leio bastante yaoi, e yaoi costuma ter bastante cena hot e tal, e isso não me incomoda. Mas leitura mesmo eu não costumo ler muito, depende muito do livro, se eu gostar muito da história. Mas não é o caso dos livros dele, porque eu já vi uns trechos assim na internet que, meu senhor. Vai estar passando aqui algumas frases, sabe, motivacionais do Charles Bukowski, gente. É muito... nossa, nada a ver. E agora que já lemos um pouquinho das frases eróticas, assim, que eu tatuaria, só que não. Gente, não dá. Enfim, é basicamente um senhor de meia idade safado contando um monte de coisas de safadagem. Além de que, claro, ele nasceu em 1920, ele é super conservador. Conservador, assim que eu digo, pensamentos retrógrados, sabe? Tipo, machista, com um teor meio sexista também. Então, assim... gente, não tem condição, não tem nada a ver comigo, nada a ver com o que eu leio, nada a ver com o que eu gosto. Pra que eu ia fazer isso? Eu não vou fazer isso. E o que mais me revolta nisso tudo é que ele contando essas histórias dele não é nem um terço julgado do que como seria se fosse uma mulher contando a mesma coisa que ele tá contando. Porque basicamente ele tem um personagem principal que é o gostoso, o desejado, todo mundo quer ele, pega todo mundo e basicamente é como se fosse um alter ego dele. Então assim, o cara se sente, gente, o cara se sente a última bolacha do pacote. Quem não sentaria na dele, entendeu? Então assim, gente, não tem condição, minha gente, não tem condição. E essa fama de pegador e bêbado, quando é atribuída a uma mulher ou uma pessoa negra, é bem criticado. Quando é atribuído a um homem, classe média, de meia idade, branco, não é? Olha só a ironia da vida. Então, basicamente, eu acho que deu pra sentir os motivos que eu não leria esse livro, que eu não gosto dessa história, que eu não gosto de nada, assim, que eu encontrei na internet. Então, imagina gastar meu dinheirinho tão suado com esse tipo de literatura. Eu não vou, cara, não vou mesmo. Esses livros, no geral, que estão nessa lista, são os poucos livros, assim, que eu posso te garantir que eu não leria, sabe? Agora vamos pra quinta pergunta. Um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você. E nessa categoria eu vou colocar dois livros que eu gostaria muito de ter gostado, que eu recomendo pra vocês darem uma chance, ao contrário dos outros. Esses daqui eu recomendo pra vocês darem uma chance, porque são temáticas muito legais, muito importantes, mas que eu não gostei do estilo de escrita, do estilo da história. A história não conseguiu me envolver, então eu acabei não gostando, mas eu tenho até vontade de tentar reler um dia. O primeiro deles é George, do Alex Gino. Quando eu fui ler esse livro, eu peguei um trecho gratuito pra ver se eu gostava da história.
história. E, gente, não gostei. Eu fiquei muito triste por não ter gostado, porque eu queria muito ter gostado desse livro. E esse livro, ele vai contar a história de George. George é uma garotinha trans, que numa peça da escola dela, ela acaba querendo interpretar uma aranha chamada Charlotte. Só que ela é barrada de fazer uma audiência ali pro papel da aranha Charlotte, por ela ser considerada um garoto. Lembrando, ela não é, ela é uma garota trans, então ela nasceu no corpo de um garoto, mas é uma garota. Mas as pessoas olham pro externo, então basicamente estão barrando ela de tentar participar dessa audiência aí pra ser a aranha Charlotte. Isso deixa ela muito triste, então ela vai basicamente falando um pouco pra nós sobre tudo isso que tá acontecendo, sabe? Sobre essa peça, sobre essa vontade de ser a aranha Charlotte, sobre a admiração que ela tem por essa aranha. É um livro infanto-juvenil. E o segundo livro que eu vou colocar aqui é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Eu comecei a ouvir o audiobook desse livro e, gente, não tava curtindo a história, não tava assimilando, eu tinha que repetir várias vezes porque eu não conseguia prestar atenção, tava assim, desinteressante pra mim. Esse livro também é um livro que eu recomendo porque é um livro feminista, que fala sobre a posição que as mulheres foram submetidas ao longo dos anos e como a gente tá tentando quebrar muitos de vícios culturais, sabe, que ainda tá acontecendo nos dias de hoje, que vem lá do passado e permanecem batendo assim na mesma tecla até hoje. E esse, eu na verdade não sei se eu daria uma segunda chance, porque eu ouvi, foi ano passado ou foi nesse ano, o audiobook, tentei começar a ouvir e não curti, então é algo muito recente, talvez daqui a alguns anos, eu não sei, mas eu não tava gostando mesmo da leitura e fiquei muito feliz por não ter investido no livro, que é um livro meio caro, e eu ia comprar o livro, sabe, porque eu tinha certeza que eu ia amar a história e não foi bem assim que aconteceu. Porém, eu recomendo pra vocês darem sim uma chance pra essa escritora, pra esse livro, talvez vocês gostem, e tem o audiobook dele também. A sexta pergunta: um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou? Pra essa pergunta, assim, não tem um gênero específico, assim, que eu falei, nossa, eu nunca vou ler, sabe? E talvez eu leia coisas desse gênero misturado com outros gêneros. Mas enfim, vamos lá. Eu coloquei o gênero autoajuda, mas se fosse um título muito interessante, que fosse me ajudar, que eu fosse gostar, que eu me identificasse com a ideia do escritor ou escritora, eu compraria. Biografia. Eu li uma biografia ilustrada da Frida Kahlo e eu amei, foi escrito pela Maria Hesse, então eu acho que depende de quem conta essa biografia. Normalmente biografia é a própria pessoa que faz, né, uma autobiografia, mas às vezes outras pessoas contam a biografia daquela pessoa. E se a narrador, seja a própria pessoa ou outra pessoa, tiver um estilo de narração que eu goste, que eu consiga mergulhar na história, absorver o que está sendo dito, eu leria também. Religioso. Religioso eu não leria de religiões tipo católica, evangélica, mas eu leria da minha religião, que é o Wicca. Então, também leria, mas não é assim o meu ponto principal, ler livros religiosos. Mas eu leria sim. E hot. Como eu disse, todos esses gêneros são os que eu menos gosto, mas mesmo assim todos eu leria. Livro hot, propriamente dito assim, só pra... não leria. Mesmo que fosse LGBT, eu não leria. Mas se for um hot dentro de um outro gênero, eu já li e leria. Por exemplo, você tá lendo um livro de fantasia, mas tem cenas hots, eu leria tranquilamente, dependendo ali também, né, gente? Vamos com calma. Mas um livro inteiramente hot, tipo 300 páginas de puro... não leria. Mas é isso, eu acho que então o livro hot é o que eu não leria, se fosse só hot. O resto eu leria. Foi difícil, gente, foi difícil, porque antes eu tinha muitos preconceitos com gêneros, assim, que eu não leria. E hoje eu leio a maioria dos que eu tinha preconceito. Por exemplo, drama, um dos meus favoritos hoje também. Então, assim, tudo vai mudando, né, com o tempo. A sétima pergunta é: um livro que você comprou, mas não pretende ler? Quando eu comprei, eu pretendia ler, mas acabei não querendo. Foi o Lolita, do Vladimir. Gente, eu esqueci de anotar o nome dele, vai estar aqui, ó, passando o nome dele. Esse livro é um clássico, assim, mas é um clássico de pedofilia, basicamente. Não. Na época que eu comprei, eu queria ler livros, assim, polêmicos e tal. Mas acabou que eu nunca li esse livro, acabei perdendo interesse. Tem umas cenas do filme, assim, perturbadoras, se você pesquisar, assim, sabe, nos AMVs. É uma coisa muito bizarra, então... acho que não é pra mim, não é meu
meu ponto de foco, sabe? Tanta coisa pra ler. Chega um momento da sua vida de leitor que você tem tanto livro pra você ler em casa, sabe? Tanto livro que você quer comprar que você tem que escolher prioridades. E essa não é uma prioridade minha. Então, hoje em dia eu não leria, mas na época que eu comprei eu pretendia mesmo ler. Mesmo assim, eu passei várias leituras na frente e acabei não lendo. E o segundo livro é um famosinho aqui no canal de livro que eu não gostei, de um autor nacional chamado Negro Gato. Não o autor, o autor é Ronald Dias, eu acho. Se não for o nome correto dele, vai estar aqui. E o Negro Gato é um livro que vocês já devem conhecer a história. Eu tava na Bienal, achei no stand com esse livro. E aí eu pensei, nossa, que legal essa capa. Ali atrás eu acho que me interessei, o autor tava lá pra autografar. Mas na época eu não quis o autógrafo, porque eu pensei, eu nem li esse livro. E se eu não gostar desse livro? Eu não quero autografar. E de fato eu não gostei desse livro. Então é um autor que eu não pretendo ler muita coisa dele, não. Na verdade eu não pretendo ler ele. Prioridades na vida, né, gente? Mas esse é outro livro que eu também não curti e comprei. 8ª pergunta. Uma série de livros que você não tem interesse em lê-la. Eu vou citar aqui 3 principais séries que eu não tenho nenhum interesse de ler. O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Gente, não tem condição, né? Não tem condição. Segunda série, Desventuras em Série, do Daniel Handler. Gente, tem 13 livros. 13 livros. Eu não vou ler 13 livros de Desventuras em Série, mas não vou mesmo. Eu leria 13 livros de Carry On, mas de Desventuras em Série eu não vou ler. E esse terceiro é um talvez, pode ser que eu leia, que as capas não me chamam muita atenção. E as sinopses eu não sei. Tem alguma coisa ali de interessante e muita coisa assim de desinteressante pra mim. Que é a série Feios do Scott Westerfield. Ao mesmo tempo eu tenho muita vontade mesmo de ler um livro único, eu acho que é livro único, chamado Além Mundos, do autor. Tá no Kindle Unlimited, então logo mas eu vou ler, que eu tenho muito interesse mesmo. E a 9ª e última pergunta, enfim, gente, eu falo muito e coloquei muita coisa, eu sei. Um lançamento recente que você não está interessado em ler. Então, nesse lançamento eu coloquei Pachinko. Pachinko é da Min Jin Lee. Eu até me interessaria por ser uma cultura diferente, uma escritora de uma nacionalidade que não seja os gêneros assim mais comuns, sabe? Tipo Estados Unidos e ali aos redores, e Inglaterra e aos redores, sabe? Então, eu até me interessaria, mas a sinopse não conseguiu e a capa também não conseguiu fazer que eu me interessasse. Esse livro é sobre uma família coreana e a geração dessa família que se muda para o Japão, e é um livro de não ficção. E outro livro que também é lançamento de um autor que eu já citei nessa tag, que é o Dan Brown, que eu não me interesso, como eu falei, não me interessa de ler nada dele. E esse é um lançamento dele, que é O Símbolo Perdido, também não tem interesse. Então no vídeo de hoje é só para muitas leituras que eu não curti ou que eu não tenho interesse de ler, mas caso você queira acompanhar o canal e ver o que eu recomendo, que eu tenho interesse em ler, siga o canal para você saber sobre coisas que eu gosto, e se você se identifica com uma opinião parecida com a minha, você com certeza vai gostar bastante das dicas aqui do canal. Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! There is magic inside of you.